Que o Senhor possa preparar os nossos corações nessa noite para receber a semente que será semeada em nossos corações. Meu Deus, fica conosco nesta noite, usando o Teu Filho poderosamente, meu Pai, nesta noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos receber o Senhor Deus com bem alegre para Jesus. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor, que toda honra, glória seja dada ao nosso Deus. Os irmãos que estão na nossa transmissão, sejam bem-vindos também em nome do Senhor Jesus. Queridos, pega aí a tua Bíblia. Vamos para a ministração da palavra no culto da família. E eu tenho uma palavra muito importante. Eu gostaria de entregar o coração dos irmãos. Peço que as crianças, por favor, prestando atenção aqui no altar de Deus. Glória a Jesus. Queridos, abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo de número 19. Tiago, capítulo 1 e o versículo 19, para a honra e a glória do nosso Deus. Quero pedir aqui às criancinhas, tá bom? Não passa aqui na frente da transmissão, tá bom? For lá atrás, vai ali pelo lado, por favor. Glória a Deus. Quem encontrou a palavra, diga amém. Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem tem que ser pronto para quê? Para ouvir. 1, 2, 3, igreja. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então levanta as mãos, oramos ao nosso Deus. Grande Deus e eterno Pai, fala ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo, fala ao coração dos teus filhos, ministra aos nossos corações a tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Queridos, pode tomar o teu assento, que o Senhor, Ele venha falar ao teu coração, nesta palavra aqui, que é a palavra da família, a qual eu quero entregar o coração de todos os irmãos. Querido, nós sabemos que a palavra da família, muitas das vezes, ela desagrada a alguns, mas a palavra da família, ela é necessária, porque a palavra da família, irmãos, ela nos traz direcionamento para a nossa vida, no nosso convívio dentro do nosso lar. E se nós não aprendermos como lidar com os problemas, com as situações que acontecem dentro do nosso lar, muitas das vezes a gente vai passar por momentos até de destruição, até de perca, porque a gente não tem estrutura para lidar com as situações que acontecem no meio da família. E este texto que eu escolhi aqui, irmãos, de Tiago, capítulo 1, versículo 19, Tiago diz que todo homem, ele tem que ser pronto para ouvir. Tiago está falando que este homem precisa ter esta qualidade de ser um homem pronto para ouvir. E muitas das vezes esse é um defeito de muitos homens, de não querer ouvir, ou é um defeito de uma grande parte da maioria dos homens. Eu também estou incluído nesse meio. A maioria dos homens, eles não querem ouvir. A maioria dos homens, eles querem falar, eles querem dar a sua opinião, e sempre eles querem estar certo. Eles não querem parar para ouvir, porque quando eles param para ouvir, geralmente alguém, ou a esposa ou a namorada,
vai reprovar sua conduta e dizer que ele está errado. Por isso que muitas das vezes a maioria dos homens não querem ouvir. Olhe para mim. Mas Tiago diz que todo homem precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Você percebe que essa segunda recomendação que o apóstolo Tiago faz, tardio para falar, muitas das vezes na nossa vida se torna prioridade. Nós queremos falar mais e ouvir menos. Nós queremos falar muito, queremos dar nossa opinião em tudo, queremos ser o dono da razão, mas Tiago diz que todo homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Baseado, irmão, neste contexto que Tiago traz, eu quero pregar sobre conflitos familiares. Repita para o irmão, diga: conflitos familiar. Nós sabemos que toda família vai passar por um conflito. Independente se o homem casou ontem ou se ele já tem muitos anos de casado, sempre na família dele vai ter conflitos. Não importa se a mulher adquiriu um casamento ou não, se ela é uma mãe solo, se ela cria os filhos só, também nesta família vai ter conflitos. Nesta família vai ter brigas. Nesta família vai ter desavença. Então, irmão, baseado nesta palavra aqui, eu quero trazer 13 atitudes que pode gerar um conflito. Olhe para mim. 13 atitudes que podem gerar um conflito. A primeira atitude, irmão, que pode gerar um conflito, está em Gênesis. Abra a tua Bíblia, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. A primeira atitude que pode gerar um conflito se chama sentimento de inveja. Nós sabemos, irmão, que o sentimento de inveja, ele pode gerar um conflito. E nós temos aqui dois irmãos, um por nome de Caim, que era o mais velho, e o segundo por nome de Abel, que era o mais novo. A Bíblia diz, irmãos, que Caim, ele trouxe de uma oferta ao Senhor, do cultivo, do plantio que ele plantava sobre a terra. Também aconteceu que Abel trouxe das suas ovelhas. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Você vai perceber que por causa disso começou a surgir no coração de Caim, atenção igreja, um sentimento de inveja. E aquele sentimento de inveja dominou Caim, a ponto de Deus alertar Caim dizendo: olha, Caim, o pecado está na tua porta, mas cumpre tu dominá-lo. Mas aquele sentimento, irmão, foi tão grande, olhe para mim, jovem, aquele sentimento de inveja foi tão grande que Caim, ele não conseguiu dominar aquele sentimento e ele vai tirar a vida do seu próprio irmão. O sentimento de inveja na vida de Caim gerou um conflito, irmão. Adão teve que chorar, Eva teve que chorar pela falta de um filho por causa do sentimento de inveja. E a gente precisa, irmão, ter muito cuidado em todos os setores da nossa vida, na família, na igreja, no trabalho, no meio dos amigos. Eu preciso ter muito cuidado com esse sentimento de inveja, porque o sentimento de inveja pode gerar um conflito, irmão. Quantas pessoas hoje, elas estão prejudicadas em sua vida por causa da inveja? Quantas pessoas que tinham um trabalho, tinham um emprego de sucesso e perderam
porque o sentimento de inveja entrou no coração de um amigo que se dizia amigo, entrou no coração de alguém conhecido e fez uma tramaia ali e tirou aquela pessoa. O sentimento de inveja é um sentimento perigoso, irmão. E o sentimento de inveja pode gerar um conflito. Agora, a segunda atitude que pode gerar um conflito está em Gênesis capítulo 9, versículo 22. Vai marcando, irmão. Gênesis capítulo 9, versículo 22. Eu peço que a igreja preste atenção. Gênesis capítulo 9, versículo 22. Irmãos, a atitude errada pode gerar um conflito. Olhe para mim. Uma atitude errada pode gerar um conflito, irmão. E eu preciso ter muito cuidado com as atitudes que eu tomo na minha vida. Principalmente, irmão, com atitudes erradas. Você já percebeu que a maioria das pessoas, eles erram. E algumas das pessoas, antes do erro, algumas delas ainda querem plateia. Quem já viu alguém assim, irmão? Que erra, ainda quer plateia para alguém estar aplaudindo o erro dele. E eu preciso ter muito cuidado com a atitude errada, porque pode gerar um conflito. Gênesis capítulo 9, versículo 22. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e contou ambos ao seu irmão do lado de fora. Irmão, esse texto está falando de Noé. Noé, ele vai plantar uma vinha, ali ele vai se embebedar, e o seu filho Cã vai ver a nudez do seu pai. E quando ele vê a nudez do pai, ele vai contar aos seus irmãos. Por causa daquela atitude errada, olhe para mim, gerou um conflito. Por quê? Porque quando Noé, ele se desperta da sua embriaguez, ele vai amaldiçoar Cã. Ele vai abrir a boca e vai liberar uma palavra de maldição sobre a vida do próprio filho, por causa de uma atitude errada. Repita comigo: cuidado com a atitude errada, irmão. Porque a atitude errada vai gerar um conflito, irmão. Não adianta eu dizer para você que erro tem justificativa, que erro não tem justificativa. Não adianta você dizer assim: não, pastor, eu errei, mas eu tenho uma justificativa aqui. Não tem, irmão. O erro não tem justificativa. Você errou porque você quis. Você cometeu a falha porque você quis cometer. Erro não tem justificativa. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Então, irmãos, atitude errada pode gerar um conflito. Olhe para mim, jovem. Cuidado com a atitude errada. Porque uma atitude errada pode fazer você se prejudicar na sua vida. Você que é marido, cuidado com a atitude errada. Não faça nada escondido da esposa, irmão, que isso vai gerar um conflito no teu lar. Mulher de Deus, não compre nada escondido do marido, que isso vai gerar um conflito no teu lar. Aí depois o conflito começa a se estender dentro de casa. Aí o abençoado, a abençoada que não conhece Bíblia vai dizer: pastor, Satanás está se levantando lá em casa. Não é, é você com atitude errada. Quem está comigo, levante a mão. Vai dando glória a Deus, irmãos. Vai dando glória, que são 13. Vai dando glória a Deus. Irmãos, a terceira atitude que pode gerar um conflito está em Gênesis capítulo 12, versículo 11 ao 18. Irmãos, a falta da verdade pode gerar um conflito. Nós temos aqui quem? Abraão. Abraão, ele vai ter que ir para o Egito. Olhe para mim, jovem. Ele vai ter que ir para o Egito. Quando ele chega lá, Abraão se preocupa que a sua esposa era bela, era linda, era bonita, tinha uma aparência boa. Ele diz: olha, os homens vão olhar para minha esposa, o rei vai olhar para minha bonita e vai tomar ela para si. Então o que Abraão fez? Abraão disse para a esposa: olha, você também, além de ser a minha esposa, você também é a minha irmã. Então, vamos dizer para os egípcios
que você é a minha irmã. Irmão, você vai perceber agora que a falta da verdade gerou um conflito ali, irmão. Abre a tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, versículo de número 11. Olha o que o texto diz. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: essa é sua mulher, matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida. E disse: eu te peço que és minha irmã, para que me faça bem por tua causa, para que viva a minha alma por amor de ti. Irmãos, Abraão, ele vai ocultar a verdade. Ele vai falar ali para os egípcios que Sara era quem? Era sua irmã. Mas ela não era só irmã, ela era também esposa. Ela era mulher dele. Então a falta da verdade gerou um grande conflito, irmão. Se Deus não entra na intervenção, olhe para mim. Se Deus não entra naquela situação, o faraó tinha tomado a mulher de Abraão para ser a sua própria mulher. Se Deus não entra na ação, meu irmão, por quê? Por falta da verdade, gerou um grande conflito, irmão. Repita para o irmão, repita para a irmã, diga: nunca falta com a verdade, irmão. Irmão, fale a verdade. Esse negócio, não, pastor, eu vou falar aqui uma mentirinha. Não faça isso, irmão. Porque a falta da verdade vai gerar um conflito. Irmão, você que é jovem, não falte com a verdade com seu pai. Não falte com você que é esposo, não falte com a verdade com a sua esposa. Seja verdadeiro, irmão. Porque a falta da verdade pode gerar um conflito, irmão. Agora, a quarta atitude que pode gerar um conflito: a presença de um parente pode gerar um conflito. Diga comigo: a presença de um parente pode gerar um conflito. Agora, você que gosta muito de parente, aí segura. Diga aí, aperta o cinto. Olhe para mim. Irmão, Gênesis capítulo 13, versículo 7. Irmão, Deus mandou Abraão sair da terra de Ur dos Caldeus para ir para a terra que Deus ia prometer para ele. Mas Deus mandou ele sair só. E ele vai levar quem? Vai levar o sobrinho, irmão. Vai levar o sobrinho. Deus não mandou ele levar o sobrinho. Deus não mandou ele levar parente. Agora, irmãos, você vai perceber que a presença de um parente pode gerar um grande conflito. Leia comigo aí, Gênesis capítulo 13, versículo de número 7. Leia comigo. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Irmãos, Abraão vai para a terra que Deus prometeu e leva o sobrinho. Olhe para mim, criança. Ele leva um parente, que quando chega lá, irmão, os dois enriquecem. Os dois vão adquirir rebanho. E houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Por que houve, irmão, aquela contenda? Porque Abraão levou um parente, irmão. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente abre a porta para parente, irmão. Uma vez o meu cunhado precisou ficar lá em casa e eu disse para a sogra: minha sogra, eu libero 10 dias. 10 dias está liberado. Depois dos 10 dias eu já estou pedindo misericórdia. E foram 10 dias, foi ou não foi? Foi 10 dias, irmão. Sabe por quê? Porque, irmão, se deixar o parente muito tempo, gera um conflito. Daqui a pouco o parente entra na sua casa, depois está se metendo no seu casamento, está dando ordem para sua esposa. Quem está comigo, levante a mão. Então tem que ter muito cuidado com o parente, irmão. Parente, quando vem para casa, ele tem que ter, irmãos, ele tem que ter período marcado para levantar o voo. Quem está comigo, levante a mão. Porque pode gerar um conflito, irmão. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Irmãos, eu já vi pessoas, olhem para mim, eu já vi pessoas encher a boca e dizer assim: meu cunhado. Irmão, cunhado não é parente. Olhe para o irmão e diga: cunhado não é parente, irmão. Solta esse cunhado para lá, irmão. Quem está comigo, levanta as tuas mãos.
Irmão, tem pessoa que deixa o seu casamento para resolver problema. Digo, irmão, vai cuidar da tua vida, deixa esse camarada para lá. Quem está comigo, levanta as tuas mãos para glorificar o Senhor. Pastor, se eu pregar assim não venho mais, paciência, eu vou continuar pregando. Vai dando glória a Deus, diga aleluia. Irmãos, a presença de um parente pode gerar um conflito. Então muito cuidado, irmão, quando você abrir a porta da sua casa para o parente. Se for preciso entrar, passar um dia, vem para um tratamento, tudo bem. Tem um período marcado, mas tudo com limite, irmão. Quem está me entendendo? Com limite, né? O abençoado ficou lá em casa, irmão da minha irmã, da minha esposa. Aí, irmãos, eu falei, ele fumava, eu disse, moço, você pode fumar, mas lá na calçada. Se precisar fumar, você sai, vai lá para fora e fuma, depois você entra. Porque se eu não colocasse limite, irmão, o negócio vira baderna. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Irmãos, então muito cuidado, porque a presença de um parente pode gerar um conflito, irmão. Você que é esposa, que ainda não desligou o cordão umbilical ainda, é agarrado com os parentes 24 horas, irmão. Irmão, duas coisas o teu marido ou ele é santo ou ele é crente de verdade. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Ou seu marido é santo ou ele é crente mesmo, para aguentar. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmãos, a sexta atitude que pode gerar um conflito está em Gênesis capítulo 16. Abra a tua Bíblia. Gênesis, aliás, a quinta atitude, irmãos. Gênesis 21, versículo 19. A atitude de um filho pode gerar um conflito. Irmão, você que é pai, você tem que ter muito cuidado com a atitude dos seus filhos. Irmão, não apoie ser vergonhice dentro de casa, irmão. Não apoie coisa errada dentro de casa. Tem pai que ele tolera esconder droga dentro de casa, irmão. Bebida dentro de casa e o filho faz a festa lá. Não faça isso, irmão. A Bíblia diz que não é para nós compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Quem está comigo, levanta a mão. Se for de maior, quer beber, meu filho, pode ir. Mas aqui não. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Por que eu estou ensinando assim, irmão? Porque eu vivi isso dentro de casa. Meu pai nunca deixou, ele parava na porta. Não deixava o erro entrar de forma nenhuma. Por isso que os 10 filhos se tornaram cidadão direito, homem direito. Quem estava meio lá já está voltando para a honra e a glória do Senhor. Por causa do ensinamento, irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então a atitude de um filho pode gerar um conflito. Leia comigo, capítulo 21. Gênesis capítulo 21, irmãos. 21, versículo de número 9. Olha o que o texto diz. E viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abrão, zombava. E disse a Abrão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Irmão, quando Isaque ele nasce, depois que ele é desmamado, Abrão vai fazer um banquete, vai fazer uma festa. E o irmão mais velho, por nome de Ismael, vai zombar dele. E por causa da atitude de Ismael, a atitude do filho de Abraão, gerou um conflito dentro de casa. Abraão teve que mandar a serva embora. Por causa da atitude de um filho, pode gerar um conflito, irmão. Você que é jovem, cuidado com a tua atitude, jovem, para você não gerar um conflito na casa do seu pai. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmão, muito cuidado com isso, porque a atitude de um filho pode gerar um conflito. Agora, a sexta atitude que pode gerar um conflito está em Gênesis 16, versículo 5. Irmãos, a atitude de uma pessoa estranha pode gerar um conflito. Diga comigo, pessoa estranha. Irmão, muito cuidado com a pessoa estranha. Qual é a pessoa estranha aqui que eu coloquei? Agar. Agar era a serva de Abraão, irmão. Mas o servo ali tinha limite.
o servo não podia fazer o que queria na casa do seu senhor. Mas quando ela engravida de Abraão, ela vai achar que agora ela é a senhora. Ela vai achar que agora ela que manda na casa, porque ela está grávida de Abraão, e ela vai menosprezar Sara. Ela vai menosprezar a esposa. Você já viu pessoa assim, irmão, que você não pode dar uma posição para ela mais elevada, que ela já se acha? Já viu pessoas assim, irmão? Essa era Agar. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque, irmão, a atitude de uma pessoa estranha pode gerar um conflito. Olhe para mim, olhe para cá. Cuidado, irmão, com pessoas estranhas que não tem nada a ver com a sua vida, vindo a palpite na sua vida. Porque tem pessoa, irmão, eu não sei o que acontece na cabeça de algumas pessoas. Olhe para mim. A pessoa acha que a vida dos outros é Facebook, irmão. A vida do outro não é Facebook não, irmão, para você ir lá e estar comentando, não. Quem está comigo, levante a mão. Cuidado, irmão, não abra. Por isso que você não tem que estar abrindo acesso da sua vida para gente estranha. Não fique contando a sua vida. Por mais que você está passando luta no casamento, não fica abrindo a boca, irmão. Não fica falando para gente que você nem conhece. Aí fica um bocado de palpiteiro dando palpite na sua vida, irmão. Porque você está abrindo espaço para alguém estar dando palpite. Irmãos, a primeira igreja que eu dirigi do Deus Vivo, eu era solteiro. E sempre tem aqueles irmãos que querem, não pastor, o senhor tem que casar. Eu arranjei a Sebastiana e um dia eu me zanguei com o povo e disse, vem cá. Fiz uma reunião, disse, ó irmão, a partir de hoje, quem ficar correndo atrás, querendo me casar na marra aqui, eu vou disciplinar. E no dia que eu quiser a Maria da perna fina, eu vou lá e arranjo ela. Aí o povo parou, quem está me entendendo? Porque tem gente que parece que, quem está comigo, levanta as tuas mãos. Irmão, eu sou um pastor que eu não fico arranjando casamento na igreja não, irmão. Você já quer casar, tu se vira aí, amém? Porque tem pastor que faz isso, irmão. Não, eu vou arranjar a Sebastiana para o Sebastião. Eu não faço isso não. Sabe por quê? Porque de repente os dois casam, não dá certo, a culpa vai cair no pastor. Eu disse, nessa culpa não vai vir em mim não. Quem está comigo, levanta a mão. Quem quiser encontrar um namorado, uma namorada, se vire, em nome do Senhor Jesus, dê glória a Deus. Irmão, para não gerar um conflito, irmão. Diga comigo, a atitude de uma pessoa estranha pode gerar um conflito. Não abra a sua vida, irmão, para pessoas estranhas, que você não conhece. Porque tem gente, irmão, que parece pernambucano, fala o nome e conta a vida toda. Quem está comigo, levanta a mão. Pernambucano é assim, diz um nome, ele conta quem é o pai, quem é a mãe, quem é o tio, quem é o avô. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Então muito cuidado com isso, irmão. Irmãos, sétima atitude que pode gerar um conflito. Gênesis 27, 34. A bênção de um pai pode gerar um conflito. Nós temos aqui quem? Isaac, que tinha uma bênção para quem? Para Esaú. Mas Jacó vai usar de esperteza e vai roubar a bênção do seu irmão. Irmãos, aquilo gerou um conflito muito grande, porque Esaú colocou no coração de tirar a vida do seu próprio irmão Jacó. Então a bênção de um filho a bênção de um pai pode gerar um conflito, irmão. Agora, oitava atitude que pode gerar um conflito. Gênesis 29, 21. Abra a tua Bíblia. Gênesis, capítulo 29, versículo 21. Irmãos, a competição entre parentes pode gerar um conflito. E qual foi esses dois parentes? Nós temos duas irmãs, irmão, Raquel e Leia. Irmão, as duas mulheres casaram com Jacó e as duas competiam para ver quem fazia mais menino. A competição, irmão, era para ver quem fabricava mais menino. Irmãos, a ponto de uma delas alugar o marido, irmão. Porque sabe por quê? Como Jacó tinha duas mulheres, a vez, vamos supor que hoje fosse de Leia, e a outra queria o marido, então alugava para a outra. A ponto de alugar o marido, irmão. A competição entre irmãos, parente pode gerar um conflito. Cuidado, irmão, para não estar competindo.
Cuidado para você não estar vivendo uma vida de competição. Não. Se o outro quer possuir, se o outro quer abrir empresa, que abra. Mas não fique competindo. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Porque a competição entre parentes pode gerar um conflito. Até na igreja, irmão. Não seja um obreiro que vem competir com o outro. Não, eu vou preparar uma palavra que é melhor do que o pastor para mostrar que eu sou melhor. Não faça isso. A gente não tem necessidade disso, irmão. A gente está aqui servindo o nosso Deus. Quem pode glorificar o Senhor e exaltar o nome dele aqui nesta noite? Irmãos, a nona atitude que pode gerar um conflito, Gênesis 34, versículo 2. Irmãos, a desonra de uma moça pode gerar um conflito. Olhe para mim, moças, agora. Olhe para mim, rapaz. A desonra de uma moça pode gerar um conflito. Irmãos, Jacó chegou na terra de Siquém. E lá o príncipe de Siquém olhou para Diná, que era filha de Jacó, e se apaixonou por ela. Irmãos, o rapaz vai lá e o rapaz vai abusar da moça. Vai se deitar com a moça, vai violentar a moça. E através daquele abuso, gerou um grande conflito, irmão. Jovem de Deus, cuidado para não desonrar a filha de ninguém. Se você não vai casar com a moça, não toca na moça. Quem está me entendendo, levanta a mão, irmão. Porque tem gente que não tem esse juízo, irmão. Não, pastor, eu caí com a moça e agora? Agora, irmão, aguenta a responsabilidade. Quem está me entendendo? Irmão. Então a gente tem que entender isso. A desonra de uma moça pode gerar um conflito, irmão. Irmão, deixa eu dar um conselho aqui. Se você não tem certeza que essa pessoa é para você, não fique namorando, irmão. Quando eu era jovem na igreja, os irmãos ficavam: pastor, por que o senhor não namora? Eu disse: não, irmão, eu não tenho nem certeza que eu quero a pessoa, para que eu vou ficar? Não, eu vou namorar com a pessoa que Deus vai mandar para a minha vida. Diga glória a Deus. Aí Deus mandou para mim, hoje eu namoro. Diga glória a Deus, diga aleluia. Irmão, que Deus deu a esposa. Diga glória a Deus. Então, irmãos, muito cuidado com isso. A desonra de uma moça pode gerar um conflito, irmão. E você que é pai, não dê a sua filha para qualquer cafajeste que aparece aí, irmão. Olhe para mim. Você que é papai, não dê a sua filha para qualquer sem vergonha que apareça aí, irmão. Quem está me entendendo, levante a mão. Você lutou, irmão, você se sacrificou para educar, para ensinar, para dar na mão de alguém que vai maltratar. Não faça isso. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Irmãos, a 10ª atitude que pode gerar um conflito. Agora eu quero que a igreja repita comigo. A preferência de um pai por um filho pode gerar um conflito. Gênesis 37, versículo 4. Irmãos, quem era o preferido da casa de Jacó? Quem sabe? José, irmão. José era o preferido do papai. A prova, irmão, que ele fez uma túnica de várias cores. Uma túnica que ele não fez para os demais. Quando os demais irmãos de José perceberam que ele era o mais amado, começaram a aborrecer José. Começaram a ficar com raiva de José. Sabe por quê? Porque a preferência de um filho, de um pai por um filho, pode gerar um conflito, irmão. Você que é papai, não faça preferência de filho, irmão. Todos têm que receber o mesmo amor. Eu passei isso dentro da minha casa. Não toca na asa não, que é a asa da galinha do fulano. Não toca, pelo amor de Jesus. Vai para lá com essas preferências. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Irmão, não tenha preferência não. Todos têm o mesmo direito, irmão. Porque se você é um pai que faz preferência de filho, principalmente você que se tornou um padrasto, muito cuidado, irmão, para você não dar mais amor para os seus enteados e esquecer do seu filho. Quem está me entendendo? Muito cuidado com isso, porque isso pode gerar um grande conflito, irmão. Por causa disso, por causa da preferência de Jacó, os irmãos venderam José. Foi ou não foi? Porque ele era o preferido. Ele era o preferido do papai, tudo era José. Então muito cuidado com isso, irmão, para não fazer
preferência de filho. Agora, 11ª atitude que pode gerar um conflito, Gênesis 39, versículo 7. Irmãos, um desejo carnal pode gerar um conflito. Repita comigo: um desejo carnal, bem forte, um desejo carnal pode gerar um conflito, irmão. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o desejo carnal. Não, pastor, mas eu não estou aguentando mais. Eu caí, Satanás me derrubou. Foi não, irmão, foi tu. Satanás tentou, mas quem tirou a roupa lá foi tu. Diga glória a Deus. Diga-lhe, desculpe a minha sinceridade. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Irmão, é nós com a nossa atitude errada. O desejo carnal pode gerar um conflito. Você acha, irmão, que quando a mulher de Potifar estava perseguindo José, você acha que não deu vontade nele de deitar com a dona? Sim ou não? Claro que deu, irmão. Mas ele preferiu agradar a Deus. Ele não queria desonrar a Deus, irmão. Porque o desejo carnal vai existir em nós. Por mais que você ore, por mais que você tenha vida de oração, mas o desejo carnal, ele vai continuar. Não tem jeito. O que eu tenho que entender é saber fazer as minhas escolhas, irmão. Eu tenho que saber fazer as minhas escolhas. Porque um desejo carnal pode gerar um conflito, irmão. Não tem pessoas hoje aí, traindo a esposa, esposa traindo o esposo e gerando conflito. A esposa pegando o camarada dentro do motel com outra, e a confusão tamanha. Quem já viu por aí, irmão, na rede social? Por quê? Porque um desejo carnal está gerando conflito, irmão. Muito cuidado. Irmãos, a palavra, o que Paulo orienta sobre o solteiro? Se você não... olha o conselho que Paulo diz: é bom que fique solteiro como eu. Mas já que vocês não aguentam, em vez que vocês viver abrasando, sabe o que é abrasar? Viver ardendo em desejo, né? Em vez de viver ardendo em desejo, vai lá e casa, irmão. Pastor, mas Deus ainda não escolheu para mim. Não, Deus não escolhe mulher para ninguém não. Quem escolhe é tu. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Deus já fez um bocado aí, agora tu se vira para escolher. Diga glória a Deus. Irmão, olha só, um desejo carnal pode gerar um conflito. Agora, 12ª atitude que pode gerar um conflito. Êxodo capítulo 1, versículo 9. O crescimento de um povo pode gerar um conflito. Irmãos, o povo estava no Egito. José morre e levanta outro faraó que não conhecia José. E aquele faraó começa a maltratar o povo. Começa a colocar o povo para fazer tijolos, argamassa. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo, os homens eram fortes, eram homens fortes, vigorosos. E a Bíblia diz, irmãos, que eles trabalhavam o dia todinho fazendo tijolo, e à noite ainda namoravam com as mulheres e faziam um bocado de menino. E por causa disso, irmão, por causa disso o povo começou a crescer. O povo começou a desenvolver. A nação e o povo de Israel começou a aumentar, irmão. E aquilo começou a gerar um conflito, irmão. Porque o povo, Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, porque Deus tinha uma promessa sobre eles, e começou a gerar um conflito. Porque Faraó não queria deixar o povo sair da terra do Egito, irmão. Agora, uma provocação pode gerar um conflito. Diga comigo, provocação. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Nós temos duas mulheres, quem é? Ana e Penina. A Bíblia diz, irmão, que Elcana era casado com duas mulheres. Casou com Ana e casou com Penina. A Bíblia diz que toda vez que Ana, ela ia para a casa de Deus, a outra irritava, a outra provocava, e ela chorava e não comia. Agora olhe para mim, como era que Ana reagia à provocação? Ana, ela chorava e não comia, mas nem todo mundo reage da mesma maneira à provocação. Tem gente que quando ele é provocado, irmão, quando ele parte para o braço. Tem gente que quando ele é provocado, ele parte para ameaças verbais.
Então, muito cuidado com uma provocação. Diga, uma provocação pode gerar um conflito, irmão. Irmão, você que é esposa, muito cuidado para não estar provocando. Quem está me entendendo? Você que é marido, muito cuidado para não estar provocando. E Paulo orienta, irmão, que não é para os pais provocar ira nos vossos filhos. Cuidado, pai, para você não dizer assim: tu é o imprestável. Tu vai gerar, irmão. Tu vai gerar ira no coração desse filho. Não faça isso, irmão. Então, cuidado, a provocação pode gerar um conflito. E por causa das provocações de muitos pais, olhe para mim, tem muitos filhos indo para droga, para prostituição, querendo sair de dentro de casa porque é provocado em casa, irmão. Não tem o eu te amo em casa. Não tem eu, papai, te amo. Irmão, mesmo que você seja um padrasto, diga para o enteado que você ama. Eu digo para o meu. Eu lhe amo e pronto. Você é meu filho e acabou. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Não faça separação, meu irmão. Senão isso vai gerar um grande conflito dentro do seu lar. Olhe para mim. E depois que o conflito levantar lá, não diga que é Satanás não. Que eu estou mostrando 13 atitudes que não é Satanás, é nós que tomamos. E elas podem gerar um conflito dentro da nossa casa. Agora, como resolver esses conflitos? Olhe para mim. Eu trouxe o problema, eu mexi na problemática, agora eu vou trazer a solução. Como é, pastor, que eu faço para vencer esses conflitos? Eu trouxe aqui, irmão, 7 atitudes que podem evitar um conflito. Diga comigo, 7 atitudes que podem evitar um conflito. Primeiro, olhe para cá, criança. Qual é a primeira atitude que pode evitar um conflito? Primeiro, ouvir antes de falar, irmão. Olhe para o irmão agora, olhe dentro dos olhos azuis do irmão, diga: ouça antes de você falar. Sabe o que acontece? Porque a esposa está falando, irmão, né? O marido era para estar ouvindo. Ele nem ouviu, ele já está reclamando. Irmão, ouvir antes de falar. Ouça primeiro, depois tu fala. Pastor, mas se eu parar para ouvir a Sebastiana, ela vai me encher o saco. Ouça, irmão. Você tem que ouvir, pelo amor de Deus. Ouça primeiro, depois você fala. Diga glória a Deus, diga aleluia. Deu vontade até do pastor rir agora. Vai dando glória a Deus, diga aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, irmãos. Abra aí. Provérbios 18. Abra a tua Bíblia comigo. Provérbios 18, versículo 13. Olha que a palavra diz: o que responde antes de ouvir, comete. O que diz na sua Bíblia? O que diz na sua Bíblia? O que responde antes de ouvir, comete o quê? Isso, irmão. Comete vergonha. Aquele que responde antes de ouvir, comete vergonha, irmão. Provérbio 18, 13. Que é para a sua vergonha própria. Então, antes de você falar, ouça, irmão. Agora, a segunda forma de evitar um conflito. Olhe para mim agora. Provérbios capítulo 15, versículo 1. Responder com calma. Diga comigo. Responda com calma, irmão. Quando você for responder, responda com calma. Olha que diz Provérbio 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o quê? Ira. Mulher de Deus, olhe para cá, mulheres. Se você responder o marido, irmão, com uma palavra branda, não vai ter briga. Mas se você responder ele com brutalidade, vai ter briga. Vai ou não vai? Vai. Por quê? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Irmão, você que é mulher, se o marido perguntar: amor, onde é que está tal coisa? E você dizer: está aí, cabeça dura. Vai gerar briga, vai ou não vai? Vai, irmão. Isso vai gerar confusão. E se ele estiver esquentado, ele pode até bater se ele não for crente. É ou não é? Então, muito cuidado com isso, irmão. Amém? Não é só mulher não, nós também, homem, talvez
Cada vez nós estamos preocupados com o trabalho, com tanta coisa, e a gente responde com ignorância, ou não é? Mas quando acontecer isso, irmão, vai lá e peça perdão da dona. Meu amor, eu exagerei. Cometi aqui fazer igual o vídeo, cometer aqui um equívoco, né, irmão? Então vai lá e pede perdão. Terceiro, irmão, terceira atitude que pode evitar um conflito. Provérbio 12:16. Irmãos, qual é? Ignorar o insulto. Diga comigo, ignore o insulto. Irmão, no casamento é o lugar que você vai ser mais insultado, é ou não é? É. Agora, olhe para mim, você tem que ignorar o insulto. Porque no casamento a mulher vai dizer assim: ei, cabeça dura. Aí você diz assim: você é de Deus, eu faço isso. Eu disse: Jesus, não é comigo, foi com a parede, foi com a lâmpada, mas não foi comigo. Diga glória a Deus. É, irmão, ignore os insultos, diga glória a Deus. Porque se você ficar dando confiança para tudo que você ouve, você vai passar o dia todo brigando. Aí briga na escola, briga em casa, briga no trabalho, briga no meio da rua, briga no posto. Aí tem que sair da igreja e virar logo lutador do MMA. Diga glória a Deus. É, irmão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Leia comigo. Provérbio 12, versículo 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O prudente. Você que é prudente, você não vai estar brigando, irmão. Então ignore o insulto. Quem está me entendendo? Antes de que já me insultou tanto em igreja, eu estou vivinho aqui. Amém? Que Deus abençoe eles para lá. Diga aleluia. A gente não vai ficar com raiva deles não, que Deus vai tratar com eles. Mas a gente não pode ficar retrucando. Diga para o irmão, não fique retrucando, irmão. Não retruque não. Amém? Senão você vai passar o dia todo brigando. Olhe para mim. Irmãos, Romanos 12, 17. Qual é a quarta atitude que pode evitar um conflito? Comigo agora, jovem, para cá. Todo mundo comigo. Criança, não retruque. Diga comigo, não retruque. Diga bem forte, não fique retrucando, irmão. Retrucar é fazer assim: o irmão mexeu comigo agora. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Você não é cachorro brabo não. Jesus já te transformou em ovelha do seu pasto. Levanta a tua mão. Você não é mais cachorro brabo não. Jesus já transformou eu e você. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então não fica retrucando, irmão. Romanos 12, abre a tua Bíblia. Romanos 12, versículo 17. Ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, irmão. Então não adianta, não queira pagar o mal com o mal. Irmãos, a quinta atitude que pode gerar um conflito, que pode evitar: tratar o semelhante com respeito. Diga comigo, tratar o semelhante com respeito. Principalmente as mulheres, irmão, não desrespeite o seu marido. Marido, não desrespeite a sua esposa. Quando você fala da atitude da sua esposa para outros e não fala para ela, isso é uma forma de desrespeito. É ou não é? Quando você fala para os outros, reprovando a atitude do marido e não fala para ele, isso é uma falta de respeito. Não faça isso, irmão. Porque se você tem que falar alguma coisa, chega com a esposa e fala para ela. Chega com o maridão e fala para ele, em vez de estar falando para o outro. Provérbios 11, abre aí a tua Bíblia. Provérbios capítulo 11, versículo 12, irmão. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O homem entendido, ele fala muito, irmão. O homem entendido, ele se mantém, olha para mim, jovem, mantém calado. A prova que eu sou sábio, que eu não fico falando toda hora. E eu não fico falando o que não deve. Irmãos, a sexta atitude que pode evitar um conflito, repita comigo: tenha paciência. Bem forte, 1, 2, 3, diga: tenha paciência. Vamos devagarzinho, vamos separar a palavra, vamos lá. Tenha paciência. Tem que ter paciência, irmão.
Tenha paciência. Tiago vai dizer que a paciência é a obra mais perfeita. Você quer viver a obra mais perfeita? Então tenha paciência. Irmão, não dá para passar o dia todo brigando, estressado. Não, irmão. Porque se você passar o dia todo brigando, vai chegar um dia que o teu coração não vai aguentar e tu, pô. Então, irmão, tenha paciência. Vamos ter paciência para esperar as coisas de Deus, as promessas de Deus, ter paciência para cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar do lar. Irmão, já viu mãe que não tem paciência de ensinar o filho, irmão? Ela vai ensinar o filho, ela falta matar o menino ou a menina. É ou não é? Não tem paciência, irmão. Se não tem, contrata uma professora, né? Matricula esse abençoado no reforço, mas não mata o abençoado. Diga glória a Deus. É, irmão. Agora olhe para mim. Provérbios 13, versículo 18. Abra a tua Bíblia. Provérbios 13, 18. Irmãos, a pobreza e a afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a correção será admirado. Irmão, quando a gente for repreendido, a gente tem que aceitar a correção. Quando o meu líder, o missionário, ontem eu falei com ele, quando ele me cobra de alguma coisa, tudo bem, pastor, o que o senhor decidir, está decidido. E se eu errei aqui, eu peço perdão e vou consertar onde eu errei. Porque a gente não pode, irmão, ficar bravo aí porque alguém me chamou a atenção. Não, pastor, se alguém chamar a minha atenção, eu fico com raiva, eu saio da igreja. Então você não aprendeu a ser crente ainda. Quem está comigo, levanta a tua mão. Porque o crente verdadeiro, ele não se desmancha quando ele é repreendido, irmão. Que a correção é para o bem, não é para o mal. Então olhe para mim agora, já estou terminando. Irmão, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Irmão, como é que eu evito um conflito? Perdoando. Eu quero que a igreja agora preste atenção comigo aqui. Irmão, perdão é necessário. Se você não perdoar, você sempre vai ter uma vida de conflito. Seja fora, ou seja dentro de casa, ou dentro de você mesmo. Porque se o conflito não estiver em casa, ou ele vai estar fora. Se ele não estiver fora, ele vai estar dentro de você. Mas sempre vai ter algum tipo de conflito. Irmão, sabe por que tem gente hoje aí depressivo, irritado? Porque é um conflito dentro dele. Coisas que ainda não foram resolvidas na sua vida. Carrega a mágoa do pai, carrega a mágoa da mãe, carrega a mágoa do papagaio, do cachorro, e não pediu perdão. Até quando, irmão, nós vamos viver assim? Até quando nós vamos viver dessa forma? Irmãos, a Bíblia diz que aquele que guarda mágoa, ele nunca vai prosperar. Ele não prospera, Deus não deixa. Não tem prosperidade na vida de alguém que anda com amargura no coração, mágoas no coração, irmão. Irmãos, eu já passei por lugares que pessoas tentaram fazer um mal comigo mesmo, me matar mesmo. Mas antes de eu vir embora, eu pedi perdão. Está perdoado. O que a pessoa fez, eu já perdoei e estou indo livre para viver as promessas que Deus tem na minha vida. Levanta a tua mão. Levante a mão que eu vou liberar uma palavra de Deus agora. Não ande, irmão, com teu coração magoado. Não ande com a tua alma aflita. Chega para o pai, chega para a mãe e diz para a mamãe: até hoje eu carrego uma mágoa da senhora, mas a partir de hoje eu estou liberando perdão para a senhora. Me perdoe em nome do Senhor. Chega para o papai, chega para o filho e peça perdão, irmão. Porque a única forma de evitar um conflito é perdoando, irmão. Na igreja, se você não perdoar o teu semelhante, você briga mais. Você mais briga do que serve a Deus. É ou não é? Quem concorda com o pastor? Se você não perdoar, você briga mais do que você serve. E a gente não está aqui para estar brigando, a gente está aqui para servir a Deus. Se alguém, irmão, tem algum mal contra o outro, venha perdoar. Jovem, não fique irritado com o outro. Criança com raiva da outra.
marido com raiva da esposa, a esposa com raiva do marido. Não faça isso. Temos que perdoar. O perdão é necessário. Abra a tua Bíblia. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 13. Suportando uns aos outros. Fazendo o que, irmão? Suportando uns aos outros. A primeira forma, irmão, que eu tenho que fazer, olhe para mim agora, todo mundo. Suportar, irmão. Irmão, se eu não suporto, olhe para mim. Se eu sou um crente que eu não suporto nada na igreja, não vale a pena estar aqui. Porque tem hora que o pastor suporta algumas atitudes do povo. O povo suporta algumas atitudes do pastor, que às vezes comete algum erro. Então nós estamos sujeitos à falha mesmo. E para nós viver em comunidade, em comunhão, a gente tem que atentar para o 13, ó. Suportando uns aos outros. Você quer levar esse casamento, irmão, por muitos anos? Suporte essa mulher. Pastor, eu quero levar esse casamento por muitos anos com esse homem. Então suporta ele. É suportando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Diga comigo, primeiro é suportar. Depois é perdoar. A Bíblia diz que é para nós perdoar. É nós suportar a fraqueza do fraco, irmão. Segundo, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa, olhe para mim, contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Olha o que a palavra diz. Se alguém tem queixa um do outro, vem até o pastor na tesouraria e fala para o pastor. É isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz, se alguém tem queixa um do outro, vai lá e perdoa. Não é para trazer, não leve e traz para o pastor, não. Ah, pastor, não gosta, não traga, não. A Bíblia manda para nós perdoar. Está com queixa do irmão, vai lá, pede perdão dele. Diga glória a Deus. Irmão, passei por um lugar que tinha um abençoado, que ele se irritava com o externo que eu vestia. E ele ficava bravo e eu não sabia. Eu passava por ele, eu conversava com ele. E ele chegou a me xingar algumas vezes. Irmão, aí depois eu tentei quebrar aquele ciclo, aquele conflito que existia ali para mim. E uma vez eu falei para ele, só estava com raiva de mim, só porque eu me virto bem. E antigamente alguns ternos que eu tinha, irmão, algumas roupas que eu tinha, era que as pessoas às vezes me davam. Aí eu falei para ele, disse, eu estava com raiva disso, irmão. De um terno que alguém me deu. Que eu estou vestido nele porque alguém me deu. E depois que eu esclareci aquilo, acabou aquele conflito, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão. Então a gente tem que conseguir, irmão, perdoar um ao outro, para nós não viver irritado, não viver com raiva, não viver com mágoa e rancor no nosso coração. Fique em pé agora em nome do Senhor. Glória a Deus, segura a live mais um pouquinho. Glória a Deus, eu quero convidar agora aqui a minha esposa, o Roger, para nós orar. Irmão, junta aí a tua família, junta aí a tua família, junta aí todo mundo. A gente vai fazer agora a oração da família, para Deus abençoar a nossa casa e a nossa família. Quem recebe essa palavra, irmão, quem recebe? Eu peço que os irmãos não falte o culto da família, irmão, nem um culto, mas principalmente o da família e o de ensino, irmão, para você aprender como vencer os conflitos que existem no seu lar. Agora, com muita educação, meu irmão, olhe para dentro dos olhos dessa mulher e diga assim, não brigue, me ame. Diga assim, não brigue, me ame. Isso, em vez de brigar, dê beijo. Em vez de estar brigando, dê beijo nesse maridão. Vamos orar agora, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. Pai querido, nós estamos aqui no teu altar. Nós estamos aqui na tribuna, Pai. Nós queremos orar agora fazendo a oração da família. Para abençoar, Pai, todas as famílias que aqui estão, Pai, neste culto maravilhoso. Abençoa a vida deles, a casa deles, o casamento.
vai dando harmonia, Pai. Que o nosso casamento seja abençoado, seja guardado, a nossa família seja uma família, Pai, que tem nela a bênção do Senhor. Abençoa, Pai, a minha vida, a minha esposa, o Roger. Eu oro, Pai, pelas famílias desta igreja em geral. Eu oro, Pai, por todos. Coloca as tuas mãos. Que este homem seja abençoado, esta mulher seja abençoada, essa família seja abençoada. Traz a tua bênção, Pai. Que esta família prospere e seja abençoada. Arranca os conflitos, Pai, de dentro desta casa. Arranca o conflito no meio desta família. E no lugar do conflito, coloca paz, Senhor. Coloca amor na vida desta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos da live, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor. Pode concluir. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor. Querido, senta um pouquinho, já vou terminar, ou já concluí o trabalho de Deus.